Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Bom, bem interessante, cara. E aí, já entrando no tema do nosso podcast, na sua opinião, né? Até nessa formação para empresários você deve abordar um pouco disso. Quais seriam, assim, os bons exemplos históricos de grandes homens que nós poderíamos ter, assim, como um farol, em termos de, olha, eu quero chegar até esse nível de conhecimento, esse nível de conduta? Sim. Tem uma coisa que é... Pegando aquela ideia que a gente tinha falado de oligarquia, nós vemos que a história, na verdade, longe de ser feita por grupos obscuros, ela é feita por grandes homens, por pessoas que realmente conseguiram mudar a história. E se você olhar, tem um grande paralelo entre os ciclos de governo da filosofia clássica e a vida empresarial. Normalmente, uma empresa ela é criada como monarquia heróica. Tem um cara, monarquia que eu quero falar, é o governo de uma pessoa com responsabilidade pessoal. Tem um cara que chega e fala, bicho, vai ter que acontecer, eu vou virar quantas noites for, não importa o que seja, se eu me der mal, vai acontecer. E isso vai criando uma ascensão da empresa. Quando uma empresa chega em grande maturidade, normalmente ela vira um governo misto. Esse líder se cerca das melhores pessoas que ele pode. Então ele forma aquilo que na filosofia clássica é chamado uma aristocracia. A palavra aristocracia foi meio demonizada porque a gente pensa como pessoas de peruca, salto alto, dançando. O que é o oposto do que significa... Tipo, Versalhes, né? Versalhes, que é o oposto do que significa aristocracia no sentido original da palavra. Para os gregos, a aristocracia significa basicamente o governo dos melhores. Não é outra coisa senão isso. Então, o que um cara que é um líder de uma empresa quer se cercar dos melhores? Ele não quer outra coisa senão isso. E mais ainda, ele entra com um outro modelo que é a república, ou seja, ele se cerca, ele cria um sistema de ascensão dentro da organização que ele criou, da empresa dele, em que conforme os méritos das pessoas vão estocando, elas conseguem subir. Então tem regras claras para você subir. República, a gente tem uma visão muito errada de república. Se você olhar Roma ou as grandes repúblicas da história, no fundo, o modelo romano era, se você consegue cuidar de você mesmo, você consegue ser um decano, você consegue cuidar de 10 pessoas. Você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de 100. Você vira um centurião, é a origem dessas palavras remotas. Se você consegue cuidar de 100 pessoas, você consegue cuidar de um acampamento militar. Se você cuida de um acampamento militar, você consegue cuidar de um prédio público. Então tinha todo os romanos chamavam do cursus honorum, o caminho das honras para você subir. Então, isso que a gente falou é a estrutura aristotélica clássica de governo ideal. Monarquia, aristocracia com república, é uma empresa madura. Conforme a empresa vai se degenerando, ela vai piorando, porque todas as coisas tendem a decair um pouco, normal. A entropia é uma realidade do mundo. Se eu largar essa sala aqui do podcast, ela vai começar a estragar, o microfone vai ficar velho, os negócios vai acontecer. Tem que vir alguém para botar ordem para fazer ela funcionar. Conforme, às vezes, o líder para de estar presente na empresa, vai se afastando, a empresa vai virando oligarquia. Ela vai perdendo aquela estrutura. Então, ela tem muita gente mandando, mas que já não tem mais responsabilidade, já não tem mais nada, perde accountability. Beleza, a empresa vai degenerando assim. Os gregos também viam a palavra democracia como uma palavra pejorativa. Em que sentido? Democracia, eu brinco até que numa casa, né? A casa tem o pai e uma mãe. Ela funciona normalmente como a monarquia do pai e da mãe. Quando as crianças começam a mandar, essa é a democracia que os antigos falam. Tem açúcar todo dia, sem parar, sem fim, sabe? Eu sou pai de 4 crianças, é visível. O caos domina. Então, numa empresa se manifesta muitas vezes com todo mundo querendo tudo. Quem duvida disso, tenta gerir uma empresa e bota todos os funcionários para votarem tudo que eles querem fazer. Quanto tempo será que duraria uma empresa nessa linha? Mas todo mundo quer cada vez mais e não tem fim. Então, nessa mistura de oligarquia com essa coisa meio democrática, por vezes com alguns ciclos de tirania, aparece o pior cara, a empresa vai se degenerando até a falência ou até a ser comprada por outra pessoa. E quando você olha os ciclos dos grandes países da história, é exatamente a mesma coisa. Pega aí, por exemplo, um dos grandes figuras da história, que é Alexandre o Grande. Essa teoria de governo que eu falei é de Aristóteles, que foi o maior filósofo do mundo antigo. Quando Alexandre era muito pequeno, o pai dele era Filipe da Macedônia. As cidades gregas estavam todas em caos, estava uma bagunça total. Muita gente fala da democracia ateniense, mas novamente, a democracia ateniense estava destruída, né? Não prosperou. E a democracia ateniense também é bem diferente da ideia de democracia que a gente tem hoje. Ela não tem nada a ver e ela é uma baderna. Os gregos, no geral, não gostavam dela porque não funcionava. E aí,
tava o caos, tinha lá a Macedônia. A Macedônia era meio caipira pro resto da Grécia, era mais afastada. Eram os bárbaros, né, pra eles. Não chegava a ser bárbaros porque eles eram gregos, mas era um grego meio interiorano que eles tinham um certo pé atrás. Felipe começou a crescer, que era o rei da Macedônia. E aí ele tinha esse filho. Alexandre, quando era muito pequeno, botaram ele para domar um cavalo. Bucéfalo. Exatamente. Alexandre olha as sombras do cavalo e ele começa a reparar. Ninguém conseguia domar o cavalo. Ele vê que o cavalo ficava aflito com as sombras. Quando as sombras pararam num certo horário, ele conseguiu montar o cavalo. Felipe falou, esse meu filho é destinado a ser o cara. Quando ele fala isso, ele fala, eu preciso do melhor formador intelectual que eu puder. Tanto faz o dinheiro. Tanto faz quanto custa. Eu quero o melhor cara. Quem é o melhor cara do mundo, o maior intelectual do mundo, calhava de ser macedônico, mas já estava lá em Atenas, já era um cara bem estabelecido, que é o próprio Aristóteles. Felipe traz Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. Imagina, Alexandre foi tutorado pelo maior cara. Para vocês terem noção de quem é Aristóteles, Aristóteles criou o estudo sistemático da lógica, a computação é derivada, as máquinas lógicas do século XIX beberam de estudos da lógica aristotélica. Ele é o Teofrasto, que é o aluno dele, mas ele é o cara que deu o primeiro passo, pai da biologia, portanto, indiretamente, o avô da biologia. Ele é o primeiro cara a sistematizar o estudo da política e das constituições, o primeiro cara a sistematizar o estudo da ética. Aristóteles é praticamente o pai da razão ocidental. Eu gosto também do fato de que ele foi inventor do zoológico, digamos assim. Porque ele gostava de dar aula andando e passava, né, por jaulas com animais, com tudo. Ele também passava por um jardim botânico para mostrar as coisas. Era muito interessante. Só aproveitando que eu falei, quando você disse da questão da história ter sido feita por grandes homens, você me lembrou de uma frase do Harari. Se eu não me engano, ele fala isso em Sapiens. Ele diz que a história foi feita por alguns poucos indivíduos, enquanto o restante do mundo carregava baldes de água ou arava campos. Então, sabe aquela ideia das pessoas que falam, não, em outra reencarnação eu fui Cleópatra. Não, você estava arando o campo ou carregando balde de água, muito provavelmente, né? Porque realmente são poucos indivíduos que tiveram um papel incrível na história, enquanto a maioria está fazendo pequenas coisas, e a gente nem sabe o nome dessas pessoas. E eu falei da questão do Filipe ser um bárbaro, eu coleciono moedas, né? E eu tenho a moeda comemorativa de uma das vitórias, ele foi tricampeão olímpico, do Filipe II em 356 a.C. Ele ganhou uma corrida de cavalos. E ele fez uma moeda comemorativa, porque a moeda, além de ser um meio de troca, unidade de conta e reserva de valor, nessa época também era uma maneira muito boa de espalhar uma mensagem. E os gregos não gostavam dos macedônios. Mas sim, a crença da época era, o cara venceu os Jogos Olímpicos, né? Provavelmente sim, ele é favorecido pelos deuses, né? E ele começou a espalhar aquela moeda. Só que 356 foi quando ele ganhou os Jogos Olímpicos, também houve o nascimento do Alexandre, e ele ganhou uma batalha no mesmo período. Daí ele falou, nossa, 3 grandes vitórias num período tão curto. Isso era um bom augúrio, um bom presságio. E nessa época, 356, quando Alexandre estava nascendo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ela teve seu fim, pegou fogo, que era o templo de Ártemis. E Ártemis é uma deusa do parto. Ela nasceu de Leto, ela junto com Apolo, eram gêmeos, só que ela nasceu antes, como uma deusa já nasceu capacitada, né, e ajudou a mãe a fazer o parto. Então falaram que, olha, o templo de Ártemis pegou fogo porque ela estava ocupada com o parto de Alexandre. Nossa. Está em Plutarco, não tô inventando na minha cabeça, não. Porque é uma maravilha de ler, né? E falava, inclusive, que o Alexandre tinha, tipo... Alexandre era sinistrão. Desde o nascimento, ele estava predestinado a ser sinistro, pelo que o Plutarco fala, né? Ou simplesmente reescreveram isso após ele ser sinistro. Mas o Plutarco ainda dizia que até o suor do Alexandre tinha um cheiro bom, que vinha do produto da cocção dos humores, né? Dizem que é exagero, mas fala a mesma coisa de mim, né, Boazinha? Ou seja, você aí não que acontece. queria saber como que ser um bom líder, você viu que não dá muito, né? Se a gente usar esse exemplo de Alexandre, porque o cara já era predestinado, o cara já foi foda. Fez besteira também. Não, mas o cara foi criado e foi doutrinado por Aristóteles. A gente não tá, né? A gente até pode, né? Se a gente lê Aristóteles. Mas assim, mas na verdade, veja... Dá para ser um grande líder, sim. Eu tô zoando. Não é só... Porque a gente não pode também criar a imagem que, assim, tudo bem, existem realmente pessoas excepcionais. Eu definitivamente acredito na excepcionalidade das pessoas, acredito que as pessoas são diferentes. Mas veja, o ser humano tem uma capacidade muito grande, se ele coloca a vida dele em ordem, de começar a crescer lentamente, incrementalmente nas coisas. Se uma pessoa começa a ser um grande líder, primeiro da sua própria vida, já é um primeiro grande passo. Eu até brinco de um projeto de formação, que primeiro o cara começa a fazer exercício e hidratar, sabe? Já é um passo
começa a dominar o próprio corpo. Eu tenho essa frase, inclusive é uma frase que eu repito bastante aqui, que eu falo, o primeiro passo para dominar a mente é dominar o corpo. Segundo, a pessoa começa a formar a própria mente, começar a estudar, começa a ler grandes livros. Depois a pessoa começa a tomar o controle da própria família. Ela volta a instituir esse espírito na família dela, porque, sei lá, a família tá quebrada, tem briga lá em casa, os filhos não estão obedecendo, tem um caos. Depois ela pode tomar conta da própria empresa. Tem muita gente que redescobre a própria empresa. Isso é um negócio, as pessoas perdem o controle da empresa. Uhum. É verdade. Esse modelo oligarca, essa coisa meio SG, sei lá o que mais que rola na empresa, o compliance, o RH, o não sei o quê. Quando o cara vê, tem uns 6 mil entidades e ele não manda em nenhum nível. E daí a empresa é disfuncional. É a coisa mais comum do planeta. Então tem muita gente que até assiste os nossos cursos e depois o cara chega e fala, Guilherme, eu redescobri a minha empresa. O herdeiro, às vezes, que, sei lá, nunca participou da gestão dela e tal. Então o cara começa a reconquistar isso. E daí quando ele reconquista esse espírito, ele começa a unir outros empresários. Ele já mudou de nível, de patamar. Olha isso, o cara já melhorou a vida, a família, a empresa, agora já é um líder de outras pessoas. Então, não é necessariamente você ser Alexandre para chegar nesse ponto, mas você aprende com o exemplo dele para fazer essas coisas. Mas pegando da história dele, o incrível, Aristóteles ensina para ele também uma certa doutrina religiosa, Plutarco é bem claro nisso, né? Falar para ele, Aristóteles acreditava num Deus monoteísta, que só existia um Deus, que ele era o ápice da beleza e a finalidade de todas as coisas. E Alexandre, claro, vai ser um grande conquistador, tem toda a história dele, muitas coisas são famosas, que ele luta na frente das tropas, diferente de lutar atrás, ele é muito enérgico, ele é muito rápido, tem uma rebelião contra ele desarma a rebelião antes da rebelião conseguir se organizar. E Alexandre acaba com as rivalidades dentro da Grécia. Pensem, a gente chega lá na escola e ouve democracia ateniense, negócio maravilhoso. Chega um dia que acabou, né? E você pensaria que as pessoas olhariam e falariam, caramba, acabou, que horror, é o fim do mundo. Todo mundo olhou, acordaram, olharam um pro outro e falaram, que coisa maravilhosa, eu não tô mais em guerra civil o tempo todo. Não tá mais todo mundo se matando. Simplesmente tem um cara cuidando. Alexandre se cercou de uma aristocracia, do melhor sentido. Tem um cara para ser o rei da Grécia. Tem um cara para ser o rei do Egito, da qual Cleópatra descende, que é o Ptolomeu. Tem um cara que vai cuidar dessa região. Então, ele formava os principais líderes em volta dele para colocar eles naquele lugar. Ele fomentava o conhecimento e a formação em todos os lugares. No Egito, construiu Alexandria, que vai ter a maior biblioteca do mundo eventualmente. E existiam várias outras Alexandrias, várias cidades que ele construía para fomentar a sabedoria. Conforme um dos fatores que levaram a essa criação do zoológico é que ele dava animais dos vários lugares que ele visitava e dava de presente para Aristóteles. Aristóteles, portanto, tinha uma coleção, sei lá, de animais persas, egípcios, todas colocados um do lado do outro. Então, Alexandre, o que ele faz é mudar para sempre o imaginário das pessoas. Basicamente, os gregos agora falavam, se tem um cara que luta na linha de frente, se tem um cara que delega autoridade, se tem um cara que consegue levar adiante os problemas, a história famosíssima dele, né, do nó górdio, tem lá o nó, ninguém consegue desfazer o nó, ele puxa uma espada, ele corta o nó e fala, cara, tá desfeito o nó. Então, 300 anos, os caras tentando na mão, ele corta com a espada. Eu acho que isso mostra muito prático, do espírito dele, que é o espírito que a gente desesperadamente precisa. Quando a gente fala isso de as pessoas reconquistarem a própria vida, a família, a empresa, certamente você precisa desse espírito do nó górdio, sabe? De você chegar e falar, cara, chega desse monte de... Eu não sei, cara, você vai visitar a empresa, teve um cara que falou, não consegui entrar numa empresa, né? Porque alguém tem que mandar um e-mail para mandar um formulário para assinar um fucking formulário 3 com um carimbo 4 para você subir. Falar, cara, deixa o seguinte, vamos lembrar, o que a gente faz? Cara, a gente vende copo, vamos voltar a vender copo, olha que coisa. E aí, quando você começa a entender a finalidade, que era uma coisa clara para Alexandre, você começa a reconquistar muitas coisas na sua vida. Então, Alexandre, ele tinha também uma coisa que é maravilhosa para uma empresa, conquista perpétua, nunca parava. Depois que ele unifica a Grécia, os gregos param de se matar, agora ele fala, vamos tomar a Pérsia. Cara, a Grécia tomar a Pérsia não chega a ser a mesma coisa, mas é tipo assim, o México falava, agora vamos invadir os Estados Unidos, vamos pra cima, entendeu? É um treco meio fora do imaginário, assim, para as pessoas, porque o comum era o contrário, o comum era a Pérsia invadir a Grécia. O cara vai pra cima. Depois que ele domina a Pérsia, agora vem o insano. E isso é fantástico, porque quando você para de lutar, as coisas começam a piorar, rapidamente. Tudo na sua vida, você para de começar a se desafiar, vai para aquele aburguesamento que eu falei, aí já começa tudo a piorar. Alexandre pega as coisas e fala, Índia. 300 anos depois de Alexandre, tinha moedas
gregas na Índia. As pessoas falavam, tinha gente falando grego na Índia 300 anos depois de Alexandre. Alexandre foi para cima de elefante. É um grau assim de loucura. Pensa, o cara já é o imperador da Pérsia, o cara já é o imperador do Egito, o cara já é o imperador da Grécia. O cara foi matar um elefante na marra. É fora, eu brinco com as pessoas, é fora do nosso imaginário. Porque mesmo a nossa percepção do que é o elefante hoje não é a percepção, imagina de um grego... Que não conhecia aquele animal, por exemplo. Nunca viu aquele animal que tá andando a cavalo, que o negócio dele é uma lança e que chega e vai para cima do elefante. É fora do imaginário. Então, até o ponto, claro, que os soldados desistem de continuar, porque eles falam, cara, chega, eu preciso voltar para minha casa. Eu acho que esse espírito impactou muito. Se nós olharmos o próximo grande líder da história, que marcou toda a história da humanidade, que é César, a vida inteira de César salvou o Império Romano a partir do exemplo de Alexandre.